Vamos lá, pessoal, quinto bloco, estamos falando da audiência de custódia, parágrafo 3º. Vamos lá, a autoridade que deu causa sem motivação idônea à não realização da audiência de custódia, no prazo estabelecido no caput desse artigo, responderá administrativa e civilmente e penalmente. Pessoal, crítica aqui é porque na lei do abuso de autoridade não existe uma possibilidade de não realização da audiência de custódia. Não foi tipificada essa prática. Ah, professor, mas seria não relaxar uma prisão ilegal. Não, pessoal, porque uma coisa é flagrante, que é pré-processual, outra coisa é a prisão cautelar. E aí, professor? E aí, professor? E aí, meus amigos? Que dizer que seria a mesma coisa seria a interpretação analógica e malum partem para o investigado. E, convenhamos, para um direito garantista como o nosso pretende ser, não seria viável a aplicação do tipo penal, tá bom? Parágrafo 4º, transcorridas 24 horas após o decurso do prazo estabelecido no caput desse artigo, a não realização da audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão. Professor, que prazo é esse? O caput fala de 24 horas, aqui nós temos mais 24 horas, então o prazo é de 48 horas. Salvo, meus amigos, sempre existe a possibilidade de decretação da preventiva, salvo, vamos lá, não realização de audiências então, olha, se tiver motivação idônea, olha, professor, era uma comarca que não tinha juiz, o juiz se acidentou, o juiz está respondendo por mais de uma comarca, isso e aquilo outro, ou então é ruim do transporte, não tinha como trazer ele, sei lá, daquele interior do interior até um lugar onde tinha um juiz dentro do prazo. Então, nesse tipo de situação, não há que se falar em ilegalidade, tá bom? Eu preciso ter uma motivação idônea. Mas aí, pessoal, mais uma vez, nós temos aqui esse parágrafo 4º e só ele no que tange a audiência de custódia com sua eficácia suspensa. O ministro Fux entendeu que seria por demais irrazoável punir o Ministério Público e as outras autoridades de segurança pelo caso do parágrafo 4º, então afastou por enquanto em decisão monocrática, mais uma vez lembrando a vocês, a eficácia. Vamos lá, pessoal. 14ª modificação na legislação processual penal. Perigo gerado pelo estado de liberdade e do periculum libertatis. Artigo 312 do CPP, que foi modificado, ficou assim. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Professor, o chamado periculum libertatis, ou o perigo gerado pelo estado de liberdade, é exatamente esse aqui, colocar em risco a ordem pública, econômica, a convivência, tá bom? Tudo isso que está aqui em negrito sublinhado para vocês. Quando houver prova da existência de crime, então, vamos lá, prova aqui deve ser lido como indício de prova, né? E existência de crime de indício e indício suficiente de autoria, de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, ele pode colocar em risco todo mundo. Ok? Parágrafo 1º. A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Então, claro, o juiz deverá ser provocado para fazer essa conversão de acordo com o que a gente vem estudando até aqui. Parágrafo 2º, destaque para vocês. A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser, olha aqui de novo, pessoal, motivada e fundamentada com receio no perigo e na existência concreta de fatos novos ou contemporâneos, que justifiquem a aplicação da medida. Princípio da atualidade, pessoal. O risco tem que ser atual, iminente. Então, vamos supor, cidadão cometeu lá um crime, Lei Maria da Penha, contra sua esposa ou companheiro. Tá bom, pessoal. E aí, o que foi que aconteceu? Em 2016, vamos supor. E aí, em 2016 ainda, ele já sendo investigado, ele ameaçou ali uma testemunha para não fazer o depoimento. A testemunha fez, depois ele não fez nada com a testemunha, vida seguiu. Em 2018, o juiz Alares manda prender porque ele ameaçou a testemunha. Puxa, já passou, juiz. Passou, a testemunha fez o depoimento,
já tinha que fazer o que tinha que fazer, nenhum mal foi feito para ele. Se você queria ter aplicado, que fosse sério e não deixasse correr tanto tempo. Então, eu tenho que ter ali o risco atual. O risco dele destruir as evidências. Sei lá, ainda vai ter evidência 5, 6 anos depois. Então, vamos ter cuidado com esse tipo de situação, porque o risco tem que ser concreto. E a decisão tem que ser motivada sempre. Não adianta ser aquela decisão genérica. Com base no parágrafo 2º do artigo 312. Não rola mais. Cuidado, nobres juízes, nobres promotores, nobres policiais, com a lei do abuso de autoridade. Artigo 313, pessoal. A modificação foi no parágrafo 2º. Não será admitida decretação da preventiva com a finalidade de antecipação da pena ou como decorrência imediata de investigação criminal da apresentação e recebimento de denúncia. O que acontecia, pessoal? Tinha muitas vezes ali dentro das suas tarefas, cada um elege a sua, ou então uma autoridade importante, uma pessoa famosa, e aí fazia ali a denúncia, já pedia a preventiva para já mostrar ali aquela cena da pessoa entrando dentro do camburão. Então, pessoal, vamos acabar com a espetacularização do crime, tá bom? Até porque nós vemos que isso só gera mais crime. Já teve caso aí, inclusive, desses repórteres sensacionalistas encomendando crime para ter matéria para seu programa televisivo. Então, vamos ter cuidado com esse tipo de situação. E olha, prisão, se o pacote inicialmente queria pedir a execução provisória da pena e foi proibido, não só foi proibido, não só não foi permitido, como foi proibido mesmo. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com finalidade de antecipação do cumprimento da pena. Tá bom? Cuidado, a gente ainda vai voltar a falar sobre o tribunal de júri. Vamos lá, pessoal. 16ª, fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva. Então, o dever de fundamentar as decisões é um direito, segundo o professor Ferrajoli, previsto no artigo 93, inciso 9 da nossa Constituição. Na verdade, Ferrajoli não vai falar da nossa Constituição, mas ele diz que é uma garantia de segundo grau. É uma garantia de outras garantias, uma garantia da ampla defesa, uma garantia do contraditório. Então, pessoal, isso aqui não devia ser só da prisão preventiva, devia ser uma verdade em todo o direito, não só o direito penal. Inclusive, eu chamo a atenção de vocês que o que foi modificado aqui no artigo 315, muito dele, principalmente que está ali no parágrafo 2º, é cópia do artigo 498, parágrafo 1º do CPP. Então, pessoal, as decisões judiciais, elas têm que ser motivadas e não precisa ser, na verdade, não pode ser motivada apenas ali com aquelas indicações genéricas. Não, tem que ser individualizado para cada um, tem que contextualizar com os fatos. Não só dizer, porque a súmula autoriza. Não, a súmula autoriza em situações específicas. Me mostre que tem essa situação específica. Muitas vezes a gente pede uma cautelar para o juiz nega, porque diz que a gente não provou perigo in mora, por exemplo, falando no direito civil. O juiz que vai decretar ali uma sentença, ele também tem que dizer porque ele está sentenciando com base no caso concreto. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Lembrando que tem função endoprocessual, ok? Inclusive de revisão das decisões dele, e extraprocessual, para que os cidadãos, inclusive a vítima, inclusive aquele que está sendo processado, tenha direito de saber os motivos que o levaram a uma possível condenação. Então, essa fundamentação, ela tem base na Constituição, como eu já falei para vocês. Opa, repetiu aqui, professor. E que mais? E era isso que eu tenho que dizer da fundamentação para vocês. O pacote anticrime, ele traz ali o artigo 315, dizendo para nós que nós precisamos obrigatoriamente ter os mesmos incisos que o CPP já trazia, o NCPC, tá bom? Além do mais, assim, tem uma mudançazinha, o professor errou ali no slide, mas tem algo diferente. A questão da per-relacione ao aliunde, proibido, né, professor? Não. Na minha opinião, muitas vezes o juiz saía lá, pegava uma petição, mudava uma palavrinha ou outra, botava a culpa no estagiário, e aí
estava lá fundamentado. Não, se ele fizer agora, que diga de onde ele tirou e por que ele tirou e por que ele concorda com aquela argumentação, tá bom? Então, é possível, nada mais seria do que fazer uma citação ali, dar o crédito à pessoa. A decisão deverá fazer, então, menção ao contraditório prévio e à última ratio. Olha, pessoal, 3 requisitos para a decisão de manutenção da prisão preventiva. Falar que houve contraditório e dizer por que não concorda, ou afirmar por que não houve contraditório prévio, justificar por que não escolheu uma outra medida cautelar e comprovar que o perigo é atual, tá bom? São os 3 requisitos mínimos dessa fundamentação. Artigo, vamos lá, professor. Ei, já encerramos o nosso bloco, 5º bloco. Eu vou trazer um bloco extra para vocês e aí vocês assistem assim que possível. Eu peço que se organizem um pouquinho para dar tempo, estudar um pouco mais. Eu acho melhor até gravar um bloco, deixar maior, não cobrar na prova de vocês, mas por gentileza, não deixem perder esse conteúdo, tá bom? É importante.